tarde a todos. Bom, é uma grande honra estar aqui. Realmente, a passagem na vida da gente como professor, ele leva inevitavelmente até o fim. Enfim, aquela velha expressão, cerrar os olhos. Uma delas é a passagem que eu tive aqui, não na cardiologia em si, mas no curso de ciências cardiovasculares. Foi uma passagem marcante. Eu tive com o meu companheiro tive um curso como coordenador há 10 anos, 95 a 2005. Tive com o meu companheiro de 99 a 2005, professor Antônio Cláudio de Católica. Com ele nós conseguimos fazer uma série de boas introduções e alterações no programa que nós tínhamos, que eram compatíveis com a época em que nós vivíamos. A principal, sem dúvida, foi transformar o curso de cardiologia em ciências cardiovasculares e abrir as portas do curso para as pessoas não só médicas, mas todas as pessoas paramédicas que se interessassem em fazer a sua pós-graduação de licença na área de medicina. Foi realmente um sucesso. A prova é que anos depois, quando nós constituímos o nosso doutorado, os primeiros alunos, a partir do ano passado, que se doutoraram, foram exatamente não médicos, foram fisioterapeutas. Então isso pode demonstrar um acerto da nossa decisão e mostrar que o caminho que o curso vem criando, depois que o professor Antônio Cláudio, depois o professor Ivan Tinoco e agora o professor Paulo Tinoco, tem sido um caminho bonito de realizações que certamente, nós já estamos com uma nota excelente na CAPES, nós vamos continuar estudando esse caminho de sucesso. Obrigado. Boa tarde. Quero agradecer a homenagem do programa, dizer que é extremamente importante que ocorra homenagens desse tipo, não trocar porque é importante que se reconheça um processo de crescimento, por exemplo, no caso do programa de pós-graduação, porque muitas vezes nós chegamos aqui em determinada situação, a gente não conhece o processo de transformação, que é extremamente importante para, ao mesmo tempo, ter satisfação dos avanços e também reconhecer as dificuldades para que a gente possa colaborar para que elas melhorem. Então, eu queria só valorizar esse ponto, a questão da homenagem por isso, para a turma, pela questão de tornar pública a história da evolução da pós-graduação, também agradecer ao professor Palito, que deu a pós-graduação, fui aluno dele, na verdade, não na pós-graduação, como aluno de graduação, foi passar aula 7 horas da manhã, logo como era uma pessoa extremamente dedicada, competente, que representava realmente o caráter que caracterizava o próprio espírito da pós-graduação naquele momento, que era levar os alunos a estudar mais, a aprender mais. E o prazer de ter trabalhado com o professor Romeu, que foi realmente uma pessoa que teve um papel fundamental na garantia da posição da pós-graduação quando da mudança dos critérios da CAPES. Para muitos de vocês não sabem, até o ano de 98 nós tínhamos o conceito das pós-graduações ABCDE, do melhor para o pior, e o professor Romeu resistiu bravamente, existia um certo acordo de lideranças que nos excluía para manter o conceito de outras pós-graduações tão boas ou piores do que o nosso, com o conceito elevado. O professor Romeu foi uma pessoa extremamente importante para garantir que nós nos mantivéssemos numa posição de, pelo menos, digna, porque o trabalho era verdadeiramente de qualidade, mas eu digo, dentro daquela política, o professor Romeu foi um guerreiro nesse processo, e como eu gosto sempre de dizer, ele foi uma liderança extremamente inteligente, porque percebeu uma mudança da CAPES muito rápida, por uma característica relativamente diferente do que o programa tinha, e soube orquestrar uma transição com uma habilidade muito grande. Eu agradeço pela oportunidade que eu tive de trabalhar com ele, realmente aprendi muito com essa serenidade, inteligência emocional de trazer as pessoas para um projeto coletivo, e pudemos ter a satisfação de ter um doutorado aprovado em função dessa transformação do programa de cardiologia para ciências cardiovasculares. Então, ele operou, inclusive, esse entendimento de que
produção de conhecimento não tem cor, raça, sexo, nem diploma de graduação. Quem quiser entender mais do sistema cardiovascular, seja o processo de doença, seja o método diagnóstico e tratamento, é muito bem-vindo. E isso foi um dos elementos fundamentais, além da incorporação da biologia molecular, da epidemiologia, né, como dizer, da bancada, da população. Essa é uma fórmula de sucesso que hoje a gente vê, vamos dizer assim, coroada aqui, apenas como um dos elementos, naturalmente, do processo de amadurecimento, mas dessa visão mais internacional. I'd like to apologize on the ask here for speaking Portuguese. I should be learning a little bit of Portuguese and coming back some other time. Então é importante que a gente entenda esse processo evolutivo da pós-graduação, sem querer me alongar. Eu queria novamente congratular os coordenadores anteriores, parabenizar por essa homenagem e lembrar aos alunos que vocês fazem parte desse processo, então façam a derivada positiva mais acolhimento e parabéns. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer, né, e dizer também que, representando aqui o professor Evandro, eu acho que a gente esteve presente num período realmente de transição dessa pós-graduação, né? Desde o início, nosso grande incentivador, né, foi o Antônio Cláudio, e a gente pôde, então, desenvolver um pouco mais, né, o que o professor Romeu iniciou, né, deixar as coisas mais administrativamente, talvez mais organizadas, as seleções, né, para o mestrado, para o doutorado, mais efetiva, a qualidade dos trabalhos, eu acho que melhoraram bastante. Então, assim, foi um período realmente, né, bem transicional. Né? A gente iniciou, né, um segundo momento da pós-graduação exatamente com essa transição e translação, né, da pesquisa básica com a pesquisa clínica. Então, eu, como uma pesquisadora da área básica, né, interagindo com o pessoal da clínica, principalmente a professora aqui, o Dr. Cláudio, que fez com a gente projetos, né, translacionais, eu acho que começou então um novo momento aí, né, de interação realmente de clínica e de básica, né? Então eu acho que hoje a parte básica também se desenvolveu muito, né, a partir desse momento, desse período, e essa fase de aprovação do doutorado também, que a gente teve, né, a felicidade de participar, né, da aprovação, da confecção do projeto, da aprovação, né, e agora a gente já tem, né, o curso com o doutorado, né, disponíveis para vocês. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, a experiência, eu acho que a gente aprende sempre, né, muito nessa pós-graduação, aprendi muito, né, e tenho também a certeza absoluta, né, conhecendo os novos coordenadores, Cristiane e Cláudio, que também são super, né, incentivadores e comprometidos com a pós-graduação, então tenho certeza absoluta que esse processo vai, então, se concretizar, né, mais ainda, de forma mais intensa, nessa melhoria, né, cada vez mais melhorando essa pós-graduação. Né? Então, eu gostaria de agradecer muito, né, não convivi com o professor Romeu, mas sempre ouço todas as histórias, que ele foi realmente o grande iniciador do curso. O professor Antônio, que realmente foi o meu grande incentivador, porque eu vim de fora e quando cheguei aqui, né, o apoio total que a gente teve foi nessa pós-graduação, particularmente do professor Antônio. Então, a experiência foi grande, né, e espero também, né, com a minha pouca experiência, que eu tenha contribuído bastante aí para essa pós-graduação, bastante, ou pelo menos de alguma forma, né, com essa pós-graduação, principalmente fazendo essa união, né, da clínica e da básica, que eu acho que hoje em dia é extremamente importante. Né? Então, o professor Evandro, se estivesse aqui também, né, ele agradeceria imensamente esse período aí que a gente teve a oportunidade de poder melhorar um pouquinho mais, né, num terceiro momento aí de coordenação. Então, agora, certíssimo, né, a gente tem certeza absoluta de que, né, Cláudio e Cristiane vão melhorar mais ainda, né, que realmente são comprometidos. Então, eu gostaria de agradecer essa homenagem e dizer
dizer realmente que os alunos realmente, né, que fazem a pós-graduação junto com os professores. Né? Não adianta a gente só, né, se comprometer se os alunos não são de boa qualidade, se os alunos se comprometem, se os alunos têm a sua responsabilidade. Então, acho que quem está aqui na pós-graduação, né, comprometido com essa pós-graduação, né, a gente quer cada vez mais que esse comprometimento seja realmente, né, a alavanca, né, para realmente a gente subir de conceito e para a gente melhorar a qualidade dos trabalhos e a pós-graduação. Tá? Obrigada. Vamos fazer uma apresentação? Já afirmar o que é essa pós-graduação. Então, nossa pós-graduação tem como missão formar profissionais de ensino e pesquisa na área de ciência da saúde, colaborando para a busca de soluções, tanto para o tratamento quanto para a prevenção das doenças cardiovasculares. O nosso foco não é o fígado, não é o estômago, não é o rim, é a doença cardiovascular. Temos um foco, uma meta muito mais fácil para a gente saber para onde a gente vai trabalhar. Nosso público-alvo, né, são as pessoas que estão aqui, médicos, enfermeiros, terapeutas, oncólogos, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos e qualquer outro profissional da área da saúde ou correlata que queira trabalhar com o sistema cardiovascular. O nosso objetivo, como a Beth colocou aqui muito bem, né, a gente tem uma nota na CAPES. Quando a gente passou de 3 para 4 anos de trabalho, o Dr. Meu, intensíssimo, quando Cláudio, a gente pôde na nossa 4 para o doutorado. Quando a gente passa para o nível de doutorado, as teses são outras, as pesquisas são outras, a gente passa a almejar o step posterior, passo posterior, a nota 5. E aí você começa a entrar na excelência. Né? A gente passa a ter os cursos de nível 5, 6 e 7. Você tem uma diferenciação de aporte de recursos, diferenciação de bolsa, diferenciação para mandar vocês para fora, para conseguir coisas para a nossa pós-graduação. Então, quando a gente busca, né, como a Beth reafirmou, melhorar, não é só melhorar por melhorar, porque é um ciclo de melhoria, é um ciclo virtuoso. A gente melhorando, a gente vai conseguir melhorar mais, porque vai ter mais recursos, mais possibilidades. Próximo. Seu corpo docente, isso é mutável, né? A gente tem 26, agora na última reunião de colegiado foi aprovado o 27º docente, da professor Marcelo Nassi, né, na radiologia. Né? Corpo docente, o próximo. Tinha 29 no mestrado, teve uma nova seleção agora no meio do ano, entraram mais 5, né? Então são 34. Mas defenderam também nesse período mais 2 ou 3, né? Então isso muda a cada momento. Próximo. E no doutorado, 24, entraram mais 2, né? Então tem 26. Então essa é a nossa coordenação, essa é a nossa relação professor-docente, né? 2 para 1. A gente tem 24 docentes para 40 e poucos, né, alunos, mais um pouco 50, e os docentes têm um trabalho imenso, né, que é fazer com que a gente publique, que a gente tenha formação nesse período das disciplinas e que a gente forme pessoas capazes de amplificar o conhecimento, pesquisadores, cientistas. Próximo. São as linhas e projetos de pesquisa, tudo isso tem na nossa homepage, foi recentemente atualizado, com todas as linhas, quais são os professores que vão relacionar, os links dos currículos Lattes dos professores, como você entrar em contato com as pessoas, paramorfismo, fisiologia, disfunção endotelial, síndrome coronariana, orovalvar, doença renal, sistema cardiovascular, célula tronco, são várias as linhas. Próximo. Aqui, os coordenadores e subcoordenadores que a gente homenageou, desde o professor Pareto até o professor Evandro Sorabete, que é o último de nós, próximo. E os marcos da pós-graduação, desde a fundação em 1985, por professor Pareto, foi muito importante isso que o professor Romeu sabiamente, o professor Cláudio, Evandro, bolaram, foi transformada em multiprofissional, multidisciplinar, hoje transdisciplinar, pessoas
médicos de fora da área de saúde. Em 2008 a gente conseguiu a subida para o doutorado. 2008, está em 2013, em 5 anos. E a gente já tem algumas teses que já foram defendidas aí, já fechando agora o triênio, né? O exemplo de 2012 foi defendida, né? A tese do Chermon, depois foi defendida da Mônica, depois da Natália. Aí a primeira defesa do Socorro, né? A defesa foi transmitida pela TV Manchete, né, doutor Roberto? Foi transmitida pela televisão, não conhecimento aí que era aqui. E eu não tinha nenhum slide para colocar a defesa do Chermon, são os marcos, né? A primeira defesa do Estado, professor Stange, professor Saad, próximo. O primeiro evento muito importante foi em 2001. Foi uma fase muito importante da nossa pós-graduação, a ligação com o INCOR, parceria com o INCOR. Evandro fez seu doutorado lá, Vônia fez doutorado lá, Humberto fez doutorado lá, diversas pessoas fizeram essa conexão com o INCOR, que ajudou a alavancar a nossa pós-graduação. E agora, em 2013, a gente está fazendo a primeira jornada sozinho, tá? Agora com a musculatura para fazer um encontro dessa magnitude com convidados internacionais, né? A projeção que a gente acha que a pós-graduação tem que ter. Próximo. E as 4 decisões para o crescimento, olha, as 4 decisões que a gente tem que tomar. Próximo. A nossa vida, né, são essas. A gente tem que investir nas pessoas. A gente tem que ter as melhores pessoas, os melhores docentes trabalhando com a gente, pessoas motivadas, pessoas que querem, como a professora Beth falou, comprometimento. Tem que fazer as coisas, comprometer com a pós-graduação. Também a gente quer isso dos alunos, dos discentes. Aí tem aluno que se matricula no doutorado, mas a última coisa que ele pode fazer é vir assistir a aula, é vir fazer a tese. Então a gente não quer essas pessoas. A gente chegou um momento que a gente pode escolher. Quando você não tem escolha, você tem que pegar aquilo que você pode. Quando você tem hoje um número de pessoas, uma massa crítica, a gente quer as pessoas comprometidas, pessoas que vão fazer a pós-graduação mais forte. A gente fez a opção pela internacionalização. A internacionalização é hoje o foco desse encontro aqui, com convidados internacionais trazidos pelo programa através de convênios, agências de fomento, ações da pós-graduação, da pró-reitoria. A gente quer parcerias, a gente tem parcerias já estabelecidas, publicadas, né, e efetivamente ocorrendo. Uma delas é com o Instituto Nacional de Cardiologia. Está aqui o Ernesto, está aqui a doutora Renata, está aqui a Flávia, né? A Flávia, que acabou de entrar no doutorado. A gente quer que mais pessoas venham, teses sejam desenvolvidas em conjunto. A gente tem outras parcerias que a gente tem desenvolvimento só com a cardíaca, com instituições fora do Brasil. E a última coisa são as publicações. Tem que ter foco em publicações. A gente precisa publicar. Né? Parece besteira, todo mundo sabe que tem que publicar, mas o aluno tem que saber que a tese tem que se transformar numa publicação, senão nada disso mais vai acontecer. E a gente precisa ter esse foco. Próximo. Então, essa jornada de ciências cardiovasculares está vendo internacionalização e intercâmbios institucionais. A gente quer isso. A gente quer essa troca, essa maturidade, é a nossa maneira de crescer, é a nossa opção pelo crescimento. Próximo. Então, que eu tirei lá do trabalho do professor Valdemar, do Antônio, né, que mostra a UF hoje. Esses são os números de programas. Nota 3, tem 33 programas. Nota 4, 22. A gente quer estar junto com aqueles ali. Nota 5. Eu não sei de cabeça, sei que é economia, não sei. Economia, biologia, antropologia. Tem alguns cursos da área da saúde, não tem nenhum nota 5. Mas a gente quer e a gente sabe que isso dá trabalho. Se tornar nota 5 dá muito trabalho. É mais simples ficar no 4, pode fazer a opção de ficar no 4, mas a gente tem a opção de ir para frente. E daí para frente a gente sobe todas as exigências. E vocês, né, fazem parte desse projeto.
subir a nota. Próximo. Aí são convênios que estão acontecendo com a CNE, a gente está com o IRD já há mais de um ano, né? Tudo que é público demora mais. O Procardíaco, com o INC a gente já fez, bom, pouquinho. E com o Encore a gente já tem bastante tempo. Próximo. Isso aqui eu botei rapidamente, depois o Antônio na fala dele pode falar mais. A internacionalização. Então a gente tem ali professores que já vieram, né? Tem o Nils Secker, tem Fischer, tem Bonner, tem o professor Salvador Borges Neto, que veio aqui, que a gente está desenvolvendo um projeto da pós-graduação. Tem uma professora que está fazendo pós-graduação com a gente, que é a Daisy, que está em York. Teve gente que foi para a Inglaterra, não foi durante, né, mas foi logo depois que acabou o seu mestrado. A Natália esteve fora também, né, foi nos Estados Unidos. Né? E aquele ali da América Latina, que agora a gente recebeu o primeiro pedido pelo programa PEC-PG de uma aluna da Bolívia, né, uma médica que quer vir fazer. Então a gente quer, daqui a um ano, povoar esses lares. Urography technique, where you take a small microelectrode, tungsten thick as a hair, and you place it in the perineal nerve here. And you make a continuous recording of sympathetic neural activity to the vasculature. So I went to the US, I spent 2 months there, we ran a study. The study was a disaster. The data are horrible, terrible. But I got started and I began to learn to do this technique. And this is one that's very vital in my lab right now. Also at this time, I met a guy called Paul Fidel, who's also been a visitor here, and had a conversation with him, and he offered me a postdoc working in the US. So again, I don't think this would have come about if I hadn't originally pursued this initial project. So then I spent 2 years working with Paul in Missouri. I don't have any pictures of that time because I was just in the laboratory working. Never had next slide. Not quite true, but almost. Okay. So after I worked in the US, I got a faculty position in the UK, back in England. And there I was trying to establish my own research agenda. And at that point I realized I needed there were certain things I wanted to do to answer certain questions, but I'm not a medical doctor, so I couldn't do them. Sometimes in England it's a little bit more difficult to do these invasive things, so I called upon the services of Professor Secker once again, and this is through a Royal Society grant which gave me money to go backwards and forwards for 2 years, and so we ran some studies there. This is one where we're looking at, this is an elderly individual, he has an arterial line here, there's a jugular venous catheter up to the base of the brain, and we're looking at AV differences across the brain during incremental maximal exercise. Okay, next one. Yes. And then my most recent trip to Rio was to Japan. So now as a faculty, you realize it's even more important to travel and tell people about your work, but also to try and attract people to your lab. So as young scientists and faculty members, you have something tremendous to contribute all over the world, and you are an important commodity with the skills and techniques you learn, and people are trying to attract you too, such as myself. I mentioned I have a Brazilian PhD student, and I think you did a fantastic job with him. Igor Braz has hit the ground running and is doing really well in England right now, so send more, please. Keep them coming. It makes my life much easier. So yeah, the purpose of this really is that faculty is to talk more about my research internationally and to attract more students from around the world with particular skills to come and work in my lab. Thank you. So just to summarize that a little bit, so why pursue international opportunities? My feeling is that to succeed in research, you obviously need a large body of knowledge. You need to be able to generate unique questions and ideas. You need to have some skills of your own, or at least be able to attract people who have those skills. And you also need to know people, important people.
like Professor Saka, who don't mind sticking jackets anyway. Okay, so through international opportunities, I think we can really pursue this. So education, attendance at courses or research placements at different laboratories, learning new skills and techniques, as I mentioned, micrography technique, which I went to the US to learn. Also, if you're running studies and the data turns out okay, then you can be very productive very quickly. Next slide. It's a great way to build networks around the world. Then they help with attracting students to your own laboratory. And obviously to experience different cultures. Going to Japan was like landing on another planet. It was fantastic. And gaining friends all over the world. It's a bit of a soft model, but it's true. When you go to these conferences, you meet a lot of friends from all over the world, and it's sometimes you realize what a fantastic job or career that research is. Okay, so I'd just like to change tack now slightly and talk about some of the specific opportunities that are on offer between Brazil, England, and University of Birmingham with respect to the different stages of your career, PhD, postdoc, and faculty. So the University of Birmingham works with the University of Nottingham in a strategic collaboration. So they're making some significant funding investment in this area. This is £4 million, 12 million reais over the next 3 years. So to support research collaboration, movement of staff and students, and also for business engagement and knowledge transfer. So there are several different avenues that you might consider applying. There is the Brazil Visiting Fellow Scheme. There's a joint Pathés University of Birmingham PhD Scholarship Scheme. This doesn't necessarily apply in the state Bethesda Priming Fund, but there is to be announced, hopefully shortly, this scheme here. There's funding for academic workshops, and we also work with the Science Without Borders. Okay, next please. So the Visiting Fellow Scheme, this allows fellows to spend 3 months, come to the university and work. This can be early career researchers and lecturers, irrespective of discipline, and it's an open call, so that applications can be received throughout the year. There's also a number of specific funding opportunities for PhD scholarships. These provide quite a nice travel award and also a monthly stipend, which is quite generous, I believe. It is a competitive process, so it's a scientific case that needs to be reviewed, your application considered very seriously. And there are 1 and sometimes 2 calls per year. So this is the scheme that Igor Braz is on and the president by that. Okay, next. Science Without Borders. I'm sure many people in this room know more about this than I do. But this is a scheme that will provide funding for Brazilian undergraduates, PhDs, postdocs, and academics. So we presently have some undergraduates and PhD students funded through this scheme. Next slide. And it allows students, undergraduates, to spend 9 months of the year working on an academic program, and then 3 months working in a laboratory. So it's a nice combination. If you are interested in specific subject areas, there's a website link again. There's also this scheme which is quite attractive to PhD students, which is the Sandwich Program. So it's a 4-year program, 1 year of which you can spend at the University of Birmingham. Okay. And then also for staff, there are postdoctoral scholarships, and also the Young Talent Fellowships for more established researchers, and special visiting research fellowships for the more established senior researchers. This is my final slide. So when you come, the university is very keen that you are well integrated and supported, so you're not just left. There's an international week where you're able to interact with people not only from your own country but from all over the world. There's the International Students Advisory Service, which is always there to help.
And they also offer free English language sessions if that's a concern and a potential barrier to pursuing such international opportunities. And there's also a mentoring scheme for international students that may have been in the country a little bit longer than yourself. Okay. So we have Dr. Marion Fleming-Freud. So she is a member of administrative staff. She used to be an academic, and part of her remit is to encourage engagement between the University of Birmingham and Brazil. So she's an excellent resource if you have any specific questions. The University of Birmingham website can be found quite conveniently. And I think one person in this room who has benefited tremendously from international opportunities both in England and in America here is Dr. Lara Viana. And we have a picture here the young guy. This is one of the international opportunities that I provided him when he came to visit. Grasped it with both hands. Thank you. Let's start. Good afternoon. Thank you for inviting me here. I'm really enjoying my time here in Rio. Excellent posters yesterday and day before yesterday, particularly molecular work. I mean, I was really excited and talked to a lot many people. I would like to extend my gratitude to Professor Dobrega and Dr. Lara Viana for inviting me here and giving this wonderful opportunity to share my personal experience from going from India to US and my entire transition of that career. So I'm going to do a little bit similar to what James has done here and explain my experience going from US to India, and that's better. Hello? So the title of my today's talk is Career Abroad and Experience Worth Trying. So first I would like to show some pictures from India, and just to tell you guys how India is perceived as from outside world. So here is India, a satellite picture taken during the festival of Diwali. And it's a festival of lights, and you can see like beautiful colors. And if you go in during this time, you will enjoy it. It's like carnival in Brazil. Next picture is Taj Mahal. All of you would appreciate that. There are two reasons that I put this picture here. One is this is a really exact replica of how an Indian bride would look like. And second, if I would not have gone from India to US abroad, or Lara would not have gone from Brazil to US, I would not have known about this. So there is definitely an interaction or a crosstalk between cultures.
and it is worth trying to go to abroad. But this is a traditional, these three pictures are really traditional Indian pictures. But when it comes down to business, this is what it looks like. So how do you really compete with this? So obviously there is fierce competition, really fierce, particularly from the research aspect, So there are three choices that an Indian parent would want their children to go into, and this is the latest trend. The first is IT. So if you can just concentrate on the second column. So IT is about 34% of the Indian students would go into that field. Next is engineering, 29%, and medicine is the third. But when I got into medical school, that was back in 1994, medicine was the top choice. So I graduated from the University of Mumbai. Was really old university founded in 1857. It's one of the oldest and the premier universities of India, and offers a wide variety of programs, particularly for bachelor's, master's, and doctoral degrees. So I graduated from this university. This is a typical doctor in India, really thin. I was like this. I had long hair too. And here you're looking at a really old and rural hospital setup, and this is a poor Indian patient. So right from the beginning, I had a passion for managing cardiovascular diseases, and I really recognized that it was a limitation in India for my future studies. I was really interested in finding out the mechanism and the research behind the disease processes. So since I understood that my goals are not going to be fulfilled, I have to get out of this country. So here is data from 2011 showing country investments in scientific research, and particularly the three of the four countries. So if you look at the science research spending in 2007, about 1.4% in China and Brazil. They're at par. And also at the target area here for 2020 is at par. But look at India, it's nowhere close. So my goal was to go and perform some research in cardiovascular field. Here is another data, like a typical Indian student who would seek education outside India. And this is for the four countries. So the orange line represents Australia, the blue line represents US, the brown line represents UK, and right at the bottom is Canada. And this is for the 4 years, and you can see the trends. So as you can see, the blue line for the US has always been stable, even during recession, and it has always been the top-notch choice for any Indian student, any field, like from engineering or for economics, for medicine, anything. So I decided to go to US. I applied to the University of North Texas Health Science Center, where, like James mentioned, he was there at the time when I got there. So some of the difficulties that I faced was that, particularly the funding. Now India does not have a upcoming, like such as in Brazil, any kind of funding that a student can go to US and pursue their post-graduation program. So the first year, or the first semester I would say, and so that's why I could pursue my research, and that's why I am here right now. So at the University of North Texas Health Science Center, my PhD was in animal research.
and it was mainly to look at the cardiovascular function during under opioid stimulation. And this was in dogs. So here is the schematic of the right side of the dog. Here you can see the right coronary artery, the SA node, the fat pad around the SA node and autonomic ganglia. The hardest part of this project was to put this microdialysis line in the beating heart. And this was performed particularly for the fact that I could infuse opioid with peptides in this SA node. Now this setup was already present when I got there, so it just took me two years to complete this project. I could get about 7 publications out of that. Now associated with this was the bigger problem, that I developed another model, like a descriptive model, to measure the proteins in these cells. And this is the picture of that. So here you can see the SA nodal artery, and I did some imaging here. And here you can see the lumen of the SA nodal artery and the vessel wall. And on the right side is the right atrial muscle. You can clearly see the nerves going along the muscle fibers. Now the point here is that it took me almost another 2 more years to develop this project and do some imaging. And my boss at the time had no idea of how to do that. So these are some of the difficulties that I faced while I was doing a PhD project. Once I finished that, my PhD project or PhD degree from the UNT Health Science Center, I moved to University of Missouri. As a matter of fact, James was my predecessor as a postdoc, and once he achieved his faculty position in the UK, I got the postdoctoral position in the same lab. Now, here is a laundry list of what James had developed in the lab. He developed sympathetic nervous system in health and disease, artery parameters function, neural control of exercise, peripheral vascular control, and these are techniques that were already set up in the lab. But I had different focus in mind, and I wanted to do some more molecular work with human subjects. So after that, I started developing more techniques in the lab, which took me a lot longer to start publishing papers. So currently, I have up and going as electroparametric spin resonance technique, which is now the gold standard of major oxidative stress. Some PCR and Western plots, dihydroethylene fluorescence, so more fluorescence staining is also has been developed, and also to do more endothelial cell work in humans. So now, currently my interest is, and this will be a lot in detail tomorrow, and this is just a glimpse of what I have been doing from India, and currently my position in the University of Missouri. So my interest is to look at the effect of sympathetic neurotransmitter norepinephrine on immune cells. So here is an image of one mononuclear cell, and this has been stained for nucleus, that is in the blue in the center, and around it is the stain for protein for NADP job space as a producer of oxidative stress. So if I treat this particular cell with norepinephrine, this is what happens. So sympathetic overactivity is bad for you. So what are the advantages of pursuing a career abroad? Explore other cultures. So again, if I was not in the United States, I would not have been here. I would not have had an opportunity to explore other cultures. Opportunity to diversify your research abilities. So if you are already existing, your existing research abilities will be amplified with this collaborative efforts.
And of course, friends and collaboration. So here's Laura, me, and at the time there was another postdoc called Jin Lam. So we go a long way behind. So funding opportunities for international students. So here is the International Office for University of Missouri. So I have broken down into two parts, like funding in the United States that is already available in United States, and funding from a home country. So here is external scholarships and fellowships that are available, and probably you guys know more than I do the IBEU, and there are other that are local funding opportunities in the University of Missouri. Also, the way that has worked for me was the research funding from the universities. Like if the mentor has already have funding, that he or she can hire the student under him and then pay for the 4 years of the PhD program. Like James said, there are a lot of Brazilian scholarships that are available from here to allow the students to go abroad and such as the sandwich program, like how Laura did. And there are full PhD programs that are also available that can fund the whole PhD program. So, of course, there are hardships associated. Expenses, education abroad, living expense, but with the cost that could be covered with the funding, this should be taken care of. Language barrier. Now, I really did not see any problem with the language like for the past 2 days when I was interacting with you guys. Immigration. I mean, if anybody is not Indian or Chinese, nobody has a problem with immigration in going outside. So overall, I think these opportunities are worth trying for, and really, the person who has benefited from this. Hello. And the person who has. Hello. Oh yeah. Hello. Never mind. And the person who has really benefited from this program, like James said, is this. This picture was taken during Halloween of one of the years when Laura was there. He even won the award for the best Halloween costume. So thank you. Estão todos convidados agora para o coffee break e depois. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite, de apresentar um pouquinho da minha experiência fora. E como solicitado, eu vou tentar falar inglês, então, por favor, me avisem no canal, caso eu tá bom? So, my name is Natalia. Oh, I'm sorry. So, my name is Natalia. So, I'm going to present a little bit of my scientific and personal experience at the University of Colorado and United States of America. So before talking a little bit about my experience abroad, I'm going to talk a little bit about me in university, in Fluminense Federal University. So in 2008, I graduated in biomedical sciences, and from 2008 to 2010, I studied the master's course in cardiovascular science,
And so I got a master's in 2010. In 2012, I went to the United States as a research scholar, and I participated of the gravar meio os caminhos e amigos ajudando. E, na verdade, mais do que a minha experiência, eu vim trazer alguma informação adicional que a gente pudesse ajudar o programa de pós-graduação a crescer, a ganhar nota 5. Então, talvez a gente poder trocar essas informações e trazer essas novas informações possa auxiliar também o programa. Bom, então, eu decidi deixar a casa, e quando eu falo deixar a casa, deixar a UF. Então, minha graduação foi na UF, eu desde que me entendo por gente, eu estou aqui, e sempre é uma artilha a gente deixar a casa. Na verdade, eu fui para o INCOR, e no meio do caminho eu tive que mudar a tese, e foi uma confusão. Tive a felicidade de juntar o útil ao agradável. Agora eu estou trabalhando no HCOR como médica pesquisadora. Então, consegui mergulhar na pesquisa clínica, que é o que eu amo fazer. E, como eu disse, não é tão fácil tirar as rodinhas e começar a andar sozinha, né? A gente sempre tem o apoio de todos os professores, e agora é com a gente, né? Quando a gente começa a sair de casa, a gente tem que aprender a andar. E eu tive um problema na minha tese. E um problema que é comum a quase todos os clinical trials, que é o recrutamento. E aí, a gente tentou entender melhor como que funciona isso. E o problema do recrutamento foi que eu fui para o INCOR, sabendo que eu ia continuar a minha tese, já estava andando aqui na UF, ia continuar no INCOR, mas eu, um belo dia, descobri, depois de tudo aprovado, que o paciente que eu queria não tinha lá. Era um paciente com IC que usava nitrato hidralazina, e lá em torno de 10% só que usa nitrato hidralazina. Então não ia conseguir, a tempo hábil, terminar a minha tese. Então a gente trouxe, lendo sobre outras coisas, às vezes vale a pena a gente sair um pouquinho de medicina e procurar outras informações. E o que se fala muito hoje em dia, tanto em engenharia, principalmente na área de TI, é o design thinking, é como os designers pensam. E aí eu comecei a pensar nisso. Então, poxa, eu terminei a minha tese por recrutamento, o que acontece, né? Por que esse é um problema comum e como a gente pode resolver? E a gente sempre tenta ir atrás da solução, sem antes entender melhor o que acontece. Então, o design thinking é justamente isso, é entender o problema, o contexto, a visão, é fazer o brainstorm e chegar a algumas ideias relacionadas à solução, chegar a uma direção, prototipar, redefinir e, finalmente, executar. A gente sempre tenta antes executar, sempre antes de pensar. Isso vale para todo tipo de projeto e para tudo que a gente faz na nossa vida. E aí eu fui tentar, então, entender o problema. Então, eu fui tentar começar lá do início e saber o que acontece em grandes trials, como que as teses terminam, como que os trabalhos terminam precocemente, por N razões, inclusive por recrutamento. E, mais do que assim, lógico, é pegar a maior base de pesquisa clínica hoje em dia, que é o clinicaltrials.gov, e onde a gente tem mais de 130 mil trials registrados. Depois de 2005 se tornou obrigatório todos os trials nos Estados Unidos serem registrados nessa base. Aqui no Brasil a gente tem atualmente o REBEC, que é um clinical trials mais para os estudos brasileiros, então vale a pena registrar, vale a pena colocar o seu trabalho nesses tipos de base. O clinical trials acaba não sendo só para estudos em intervenção, você pode também estar registrando estudos observacionais, não tanto experimental, mas é importante a gente para conhecer quais são os problemas. Então, fomos lá, na verdade foi com um grupo do HCOR, teve uma parceria com a Duke University, que trabalha muito próximo ao HCOR, e a gente pegou vários trials, a imagem está pequena, está ruim,
mas a gente analisou em torno de 7.000 trials em intervenção cardiovascular, trials que tinham algum tipo de intervenção, seja droga, seja ou intervenção mesmo cirúrgica. E desses a gente tirou pelos termos MESH aqueles que realmente eram estudos na área cardiovascular. E aí a gente selecionou em torno de 6.000 trials e avaliamos aqueles estudos que foram terminados, que desses foram 684, e os que completaram. Isso tudo a gente tem no Clinical Trials. Os terminados são aqueles que terminaram e que não têm nenhuma causa, na verdade não vão continuar a prosseguir, ou por recrutamento, ou por financiamento, tem várias razões. E os completos são aqueles trials que realmente completaram e que foram publicados ou não, mas seguiram o seu curso normal, que foram em torno de 5.000. Desses daqui, a gente tentou definir as razões por que terminou precocemente. E aí, a grande surpresa, talvez nem tanta surpresa, mas mais de 50% dos trials terminaram precocemente. A principal razão é por recrutamento. E tem outras razões, segurança, financiamento, benefício. Mas qual é o problema de terminar precocemente um ensaio clínico? É como se fosse uma corrida de cavalos. Opa, peraí, para a corrida que o 4 ganhou. Então, não é bem por aí, né? Porque ao final da corrida a gente consegue, de repente, mudar esse placar. Então, terminar um estudo precocemente traz uma série de questionamentos, tanto éticos quanto mesmo em termos de vieses dos resultados da pesquisa. E os éticos são os próprios pacientes que são incluídos no Clinical Trials. Então, o paciente tem a esperança de que você consiga algum resultado em seu benefício, e a gente termina isso sem nenhuma satisfação. Então, o quanto mais a gente conseguir ações que reduzam o risco de terminar um trial, e terminar um trial eu falo, terminar um estudo mesmo universitário, onde a gente investe dinheiro, onde a gente investe esperanças, então é extremamente preocupante e deve ser evitado a todo custo. E aí vão alguns números. 45% dos estudos falham em conseguir atingir pelo menos 80% do seu N original. Menos de 1/3 dos trials, eles recrutam o seu N amostral inicial. E aproximadamente 1/3 tem que estender tempo e tem que estender em custo. E aí, quando a gente fala em estender tempo, a gente também se preocupa com a pós-graduação, porque a gente tem o tempo, depois de matriculado, tem que defender. E se não bem planejado, o estudo precocemente, você vai acabar trazendo mais problemas do que soluções. E isso é independente da fase. Então, estudos de fase 1, estudos de fase 2, eles levam um percentual significativo, tem um tempo além do que planejado. E aí é o efeito do funil, né? Em termos de recrutamento, de término por recrutamento, em geral, se a gente acredita que 100% vai entrar, na verdade, vira 2 a 5%. Que aí dos pacientes que a gente avalia, a grande maioria, mais de 50% é inelegível, e os outros, por outras questões, a gente acaba ficando com os 2 a 5%. E por que os pacientes eles querem participar de um ensaio clínico? A grande maioria porque acredita em cura. Outros no avanço da medicina ou em outros países, não aqui no Brasil, mas em ganhar um dinheiro extra e a melhora do tratamento em si. Mas barreiras existem e são barreiras que é o que a gente tem que trabalhar melhor, entender melhor e tentar mudar. E tem tanta barreira do investigador, da equipe de investigação por desconhecimento da doença em questão, ou por não ter estrutura suficiente, e do próprio paciente por conta de uma série de razões, como custo, como tempo,
como medo de evento adverso com a medicação em uso, e não acreditar na pesquisa clínica. E no Brasil é um pouco pior, porque a cultura ainda não é tão forte em relação à pesquisa clínica. Então, você convencer o seu paciente em participar de um trial ainda tem sido uma barreira que a gente tem enfrentado. E aí, voltando lá para o trabalho que a gente fez no HPO, em parceria então com a UF, a gente tentou identificar pelo Clinical Trials algumas barreiras do study design e do financiamento, do sponsor. E a gente viu que estudos de braço único tinham maior facilidade de completar. É claro que o paciente não vai ser exposto a placebo e tudo mais, então a chance de o paciente querer participar é maior. Estudos em dieta e em comportamento, o Claudio até chamou a atenção para isso, também são mais fáceis de serem completados, mesmo porque, em geral, não envolve droga, então o paciente tem um medo menor em se submeter e ser incluído no estudo. E financiamentos vindo do NIH e de órgãos governamentais. Então, parece que são mais rigorosos o controle em relação aos resultados dos trials, ficando outros tipos de investimento um risco maior, principalmente investimento de universidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Bom, esse estudo foi submetido para o JAMA, foi revisado pelo JAMA, e eles, na verdade, por ser um estudo de cardiologia, eles solicitaram envio para o JAMA Internal Medicine. O JAMA Internal Medicine não aceitou e foi publicado logo em seguida o estudo parecido em ONCO, então a gente acredita que teve um conflito de interesse, e foi logo depois submetido para o Circulation, também foi revisado pelo Circulation, e o Circulation, pareceu um conflito de interesse do próprio revisor, que a gente falava um pouquinho mal da indústria e enaltecia o NIH, e isso parece que não foi muito bem aceito. Bom, e aí eles solicitaram a gente mandar novamente, mas como uma nova submissão, e a gente está reformulando isso e talvez seja enviado para o JAG. Então, assim, apesar de ainda não ter sido publicado, só a questão de ser aceito para revisão, acho que a gente já teve muito ganho nisso, em aprendizado mesmo e retorno. E quais são as consequências do baixo recrutamento? Então, a pouca representatividade, né? Então você não recrutar o que você originalmente planejou, você não vai ter uma validade externa ideal. Além disso, a redução do poder estatístico, você deixa de desenvolver novas intervenções, o custo que isso traz, e será que realmente isso é ético, né? Então, a questão ética envolvida. E por que a gente acredita que isso está acontecendo? Então, acho que aí vem a mensagem, né? A grande maioria dos trials, ultimamente, são extremamente complexos. E cada vez mais se tem um número absurdamente grande de pacientes, se precisa de grandes trials, de um tempo muito grande, e, em geral, isso acaba não sendo finalizado por falta de administração, por falta de gerenciamento e, às vezes, por falta de recurso. Então, cada vez aumenta a pressão para se fazer mais em um tempo menor e cada vez mais rápido. E a complexidade, aqui é uma comparação de 99 a 2005, a gente vê principalmente estudos de indústria e também de universidade mesmo, a gente acaba colocando sempre mais coisa, mais exame, mais segmento, e isso é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, os protocolos eles aumentam muito em termos de procedimento, em torno de 65%, muito em termos de dias de segmento, de visitas. Tem trials que são 2 ou 3 anos de segmento e, consequentemente, a taxa de recrutamento e a taxa de retenção
cai abruptamente. E aí, qual é a solução? O que a gente tem feito no HCOR é usar algo diferente em relação à pesquisa clínica. Eu acho que é o que mais tem se usado cada vez mais, e eu acho que talvez seja uma das mensagens. É a diferenciação de estudos explanatórios, estudos pragmáticos. E pragmáticos é que a gente vem usando. Isso é antigo, é de 67 que começou, embora pareça ser novo, é de 67, primeira publicação. E o explanatório, é lógico que isso sai um pouquinho da pesquisa básica, né? Entra mais na pesquisa clínica, a gente acaba no explanatório querendo ver o princípio biológico e tudo mais, e o pragmático a gente quer responder à pesquisa em si em algumas situações. Explanatório, a gente tem critérios rígidos de inclusão, de exclusão, a gente tem que monitorar rigorosamente o paciente e prescrever e acompanhar e estar sempre reforçando a aderência do paciente ao trial. O estudo pragmático é um pouco mais livre em relação a isso. Então, você pega a população geral, você monitora só quando precisa, você trata conforme o julgamento clínico e você vai avaliar a aderência de acordo com o paciente. Então, o que a gente brinca muito lá, quando a gente vai treinar algum centro de estudo para um trial que a gente está fazendo, que é mais voltado para o pragmatismo, quando você, estudo de indústria principalmente, você prescreve a medicação e tem que voltar o paciente com a caixinha, você contar o comprimido, ver se aderiu. E na vida real isso não acontece. A gente prescreve, o paciente vai embora para casa e se aderiu, se não aderiu, bom, é vida real. Se você quer trazer para generalização, você tem que fazer o trial como acontece na prática. E essa ideia trouxe grandes frutos já no HCOR. Um deles foi o estudo da N-acetilcisteína versus hidratação venosa em procedimentos que usavam contraste. Então, para a prevenção de nefropatia, se fazia muito N-acetilcisteína, e isso fazia. E a gente via que não tinha uma evidência forte na literatura. Então, foi um estudo desenhado nessa visão do pragmatismo e que gerou uma publicação no Circulation e mudou uma diretriz americana de procedimento percutâneo. Estou colocando a N-acetilcisteína como classe 3 de indicação. Então, o que era muito feito, deixou de um dia para outro de se fazer, e uma questão extremamente simples e que a gente nunca pensou a respeito. E o trial que eu estou trabalhando lá agora é o LOAD, e também na mesma visão do pragmatismo, na redução de risco cardiovascular em cirurgias não cardíacas com uso de atorvastatina. E é um estudo que é financiado pelo Ministério da Saúde e, na verdade, ele tem uma sequência de uma visita só. Então, na verdade, não é o número de visitas, não é o número de procedimentos, é a questão clínica. Então, se você faz uma questão clínica relevante e simples, você consegue publicar em revistas de alto impacto e consegue finalizar o estudo, não terminar precocemente o estudo. Então, isso é uma das coisas, talvez trazer para a universidade simplicidade, pouca complexidade, perguntas claras e que tem tanta falta de evidência na literatura e você conseguir conduzir no prazo ideal. Tem outros tipos de estudos que agora estão emergindo e eu acho que a grande maioria é voltado para essa visão, algo que eu estou começando a estudar, que é a visão de gerenciamento de projetos. A visão é voltada de TI também, de engenharia, a gente traz para a pesquisa clínica, que é o Scrum, que na verdade é você planejar o trial e fazer uma análise, uma revisão sequencial a todo momento do seu trial. Então, às vezes a gente planeja lá no início e não vê mais, e vai acontecendo. E lá no final, aí que a gente vê, poxa, não era esse procedimento, não adiantou nada ter feito, ou o custo aumentou e não trouxe bom retorno. Então, na verdade, a gente acaba vendo lá no final o que a gente planejou muito no início do trial.
Então, a ideia do Scrum, que vem dos estudos adaptativos, é você estar revisando o seu trabalho a todo momento. Embora pareça ser algo tão simples de dizer, poxa, mas eu só reviso, mas a gente acaba esquecendo mesmo de estar sempre revisando e ter reuniões diárias e fazer uma retrospectiva do que já aconteceu e replanejar e ter a possibilidade de replanejar. Tem, lógico, isso é a ideia dos trials adaptativos, você estar sempre replanejando M, replanejando procedimentos, mas, lógico, também tem seus contras, que são principalmente relacionados aos possíveis vieses que vão surgir com os seus resultados. E por que usar ferramentas de planejamento de trials, né? Isso para todo projeto, não só de pesquisa. A maioria dá errado. Então, se você não planeja direito, você tem que... a chance de dar errado é maior. E aí a gente tem vários, né? Acho que tem o MS Project, tem o Open Project, que é aberto, tem o Oracle, tem o Trello, que é basicamente você acompanhar o que você já fez, o que você vai fazer, qual foram os seus impedimentos, e com essa visão você consegue modificar o trial. E eu acho que para a UF, interessante trazer o REDCap. Cláudio, eu acho que depois a gente pode até ver, é um programa vindo da Vanderbilt, da University, e que ele, na verdade, funciona tanto como um CRF eletrônico, você pode criar o seu CRF eletrônico, é gratuito, então é um convênio da universidade com a Vanderbilt, e nesse CRF você consegue controlar as visitas, controlar o seu trial, tanto tem ferramentas de gerenciamento dentro do CRF, quanto no CRF em si, o Case Report Form, que é a ficha clínica do doente. E esse programa ele transporta direto para Excel, direto para qualquer programa estatístico, como Stata, como SPSS. Então você não precisa ficar cheio de planilha de Excel, desesperada, arrancando cabelo para poder gerenciar. Então eu acho que isso é um ganho que talvez a universidade pode estar adquirindo e eu acho que isso progride muito em estudos clínicos aqui. E para finalizar, como é que estamos em clinical trials? Em relação a pesquisadores, a América Latina, eu acho que está em uma posição intermediária, com em torno de 550 pesquisadores por milhões de habitantes. Isso é dado do Clinical Trials, a gente tem em torno de registros lá, em torno de 4.942 trials, e a expressão do Brasil nisso é grande, até por conta do seu território. Desses 4.000 e pouco, em torno de 3.000 são estudos brasileiros. E apesar disso, pouco ainda se publica na América Latina em trials de doença cardiovascular. Então, comparado a 42% na Europa e 26% nos Estados Unidos, a gente publica em torno de 4%. E o problema é que a gente publica pouco e se investe pouco. Então, no Brasil se investe, o país que o PIB que apenas 70 milhões são investidos no Brasil, dos 20 bilhões investidos anualmente em pesquisa no mundo. Atualmente aqui a gente tem em torno de 550 centros de pesquisas, que são pequenos, de maioria ligados a universidades, e nos últimos 10 anos incluiu em torno de 100 mil voluntários. E a questão toda é que a doença cardiovascular tem aumentado. E na América Latina, isso, em comparação com os outros, com os países em desenvolvimento, vai aumentar em torno de 145%, que é absurdamente importante. E a gente precisa realmente conhecer os nossos dados, não é trazer trial de fora, é conhecer os estudos aqui dentro, as pessoas daqui de dentro. E aí a universidade entra como carro-chefe de tudo isso. E eu acho que a mensagem é não complicar, não trazer as coisas mais complexas do que já são, pegar uma pergunta fácil, simples
mas que seja forte o suficiente para uma boa publicação. Então é simplificar que eu acho que a gente vai longe. É isso. Então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação breve, desobedecendo um pouco a orientação da organização. Eu vou misturar um pouquinho, alguns slides estão em português, alguns em inglês, e so I'd like to apologize. I won't talk all the presentation in English, but I'll give you some hints in English. E aí o objetivo é apresentar uma visão um pouco mais ampla da questão da internacionalização, talvez alguns instrumentos específicos. Muito embora hoje, com a tecnologia disponível de informação, essas oportunidades elas estão aí o tempo todo, é mais fácil a gente identificar. Então eu queria identificar, alguns de vocês já conhecem essa apresentação, mas acho que é inevitável. These are in English, it's not that difficult for you to catch the idea on it. É que se nós considerarmos 3 elementos de riqueza mais importantes, como uma população maior do que 100 milhões, nós temos aí pouco mais de 10 países no mundo, numa interseção com um PIB maior de 400 bilhões, já é um slide um pouco mais desatualizado, mas o conceito permanece, the concept is still the same, the numbers are a little bit not updated, but the concept is still there. Como um terceiro, que seria superfície maior de 400 milhões, nós temos 4 milhões de quilômetros quadrados, nós temos Rússia, Estados Unidos, China e Brasil como 4 principais países, se nós considerarmos esses 3 elementos como resources, né, como condição de desenvolvimento e do que eu chamo de poder, não poder de opressão do outro, mas poder de autodeterminação. So this will be the resources for power, but not to oppress the other countries, but to outdetermine this your own purposes and aims. So o Brasil, nesse contexto, obviamente precisa desenvolver conhecimento, diferenciar o conhecimento. What makes the difference will be knowledge. So in Brazil today, hoje nós temos no Brasil aí uma economia pujante, né, muito perto de 3 trilhões de produto interno bruto, 6ª economia, 6ª ou 7ª, 250 bilhões de investimento em infraestrutura nos próximos anos, são números realmente muito grandes, né? Do ponto de vista energético também, nós somos autossuficientes em petróleo, há controvérsias, mas vamos considerar que sim, entre outras vantagens econômicas. Realmente o Brasil vive um momento, obviamente, nesse último ano, a marola não era tão marola assim, né, econômica mundial, mas o fato é que ainda no cenário mundial o Brasil tem estado em condições bastante privilegiadas. Do ponto de vista da economia ou da educação, o Brasil também é bastante pujante, né? Nós temos aí perto de 12 mil doutores formados por ano, mais de 30 mil mestres por ano, é um número bastante grande. Vocês vão ver que relativamente, ou pelo menos para o que se deseja, não é tão grande assim. E aí outros números que são bastante relevantes, que mostram a pujança e o potencial que o Brasil tem de participação do contexto mundial de lideranças. Do ponto de vista de investimento também, a partir do que nós chamamos de fundo setorial, ou sectorial funds, a partir do ano 99, 2000, houve um crescimento muito grande de investimento em pesquisa. Então hoje existe uma disponibilidade muito maior do que existia cerca de 15 anos atrás. Vocês vão ver que também do ponto de vista relativo tem que ser melhor do que isso, mas são elementos importantes de considerar. E do ponto de vista de produção científica, se considerarmos artigos indexados ou artigos científicos de modo geral, considerando que existe o conhecimento fundamental, que a gente chama de ciência, e o conhecimento aplicado, poderia ser considerado inovação. So if you consider just basic science or even applied sciences, we've been increasing very fast, like 3.5 times the world mean. But as you see the innovation, the applied knowledge, we are not that good at all. As a matter of fact, we are very, very bad situation. Então, em termos de desenvolvimento de conhecimento, o Brasil tem estado muito melhor do que a média mundial, muito melhor do que os parceiros da América Latina, much better than other Latin American countries, but still very, very behind from the leaders in the world. So, se nós considerarmos conhecimento aplicado, esse aqui é um indicador de inovação, não é o único, depósito de patentes.
é utilizado muito como indicador de inovação, porque é fácil medir, é só olhar lá no NPI ou no escritório de patentes quantas patentes foram depositadas, mas vocês vão convir de que depositar patente não significa necessariamente uma inovação, pode significar uma invenção, algo novo, mas uma inovação no sentido de transformar a sociedade. É necessário que essa patente, de fato, venha a ser comercializada, você assine um contrato de transferência de tecnologia, ela precisa chegar à população. So patents are just one indicator, it's not the best one, because you need to count the ones that you get to the society itself when it turns into an economical product itself, and patents just means that you have filed it at, in office or patent office. In any way, it's an indicator. Se a gente tira esse como indicador, você vê que o Brasil está muito mal comparado a outros países, particularmente Coreia do Sul, que é um exemplo de transformação. Há 30 anos atrás, a Coreia do Sul tinha um PIB 5 vezes menor do que o Brasil, uma produção de conhecimento muito menor, e hoje ela está muito próxima ao PIB brasileiro. Mesmo, particularmente, se nós corrigirmos pelo número de habitantes, nós ainda estamos muito longe do que se desejaria. Então, esse é um desafio também para o Brasil como um todo, né? Transformar conhecimento em conhecimento geral em conhecimento aplicado. Observe que isso não é uma escolha de Sofia, ou seja, não há que se escolher num país em desenvolver conhecimento básico ou desenvolver conhecimento aplicado. It's not a matter of choice. We don't have to choose between basic knowledge and applied knowledge. We have to do them both. The problem is that we are just doing the first one. Então não existe nenhum exemplo no mundo de país inovador que não tem uma base larga de conhecimento fundamental. Então não é uma questão de se escolher aonde aplicar o recurso, e sim de multiplicar o investimento em pesquisa com um olhar específico para o conhecimento aplicado. Assistimos, alguns de vocês devem ter acompanhado, no ano passado, o presidente do Partido Comunista Chinês ir ao Congresso Comunista avisar que pela primeira vez em 10 anos o PIB chinês não ficaria em 2 dígitos, seria menor que 10%. E simultaneamente anunciar um aumento no investimento em ciência e tecnologia de 20% do PIB. So in the last years, the Chinese Communist Party announced that for the first time in the last 10 years, the gross development product of China won't be over 10%. And at the same time, they announced that the investment in science and technology and innovation would increase 20% of the budget. So the way to get out of the crisis is to invest in knowledge. Então, essa realmente é uma diferença muito grande do que aconteceu no Brasil. A importância do conhecimento, ciência e tecnologia tem ficado muito mais no campo da retórica do que das decisões estratégicas do país, de modo geral. Então, esse é o contexto de internacionalização que nós precisamos conhecer. Quando falamos de internacionalização, é importante que ampliemos o nosso escopo de entendimento do que isso significa. Significa entender em que mundo nós estamos inseridos, para fazer parte dele e trazer esse mundo para dentro. Não é meramente visitar países, é também visitar países, mas com o olhar de se tornar um cidadão do mundo e fazer do país parte desse mundo. Nesse sentido, então, hoje nós vivemos esse cenário. O Brasil como sexta economia, produzindo bastante dinheiro, mas estamos em 12º, agora 14º no ranking que saiu do Thomson Reuters essa semana. 14º, não tem muito problema, 12º, 14º, a questão não é essa, a questão é essa ordem, que é muito ruim. Então nós estamos produzindo muito dinheiro para alguma outra coisa que não é aumentar a nossa capacidade de conhecer o mundo e, portanto, nos tornarmos mais autônomos. So this is the bad part. We are making a lot of money, but it's going to somewhere that we don't know where. So that's the problem. It's going to the wrong purposes. Well, not all of them. Quer dizer, obviamente que tem muita coisa importante acontecendo no país, mas do ponto de vista estratégico de sustentabilidade, o investimento está aquém e os números não mentem. No sistema federal de universidades, então agora uma parte otimista dessa história, observe que as universidades brasileiras, com o programa Reúne do governo, particularmente no governo anterior, do presidente Lula, foi um programa extremamente importante. Alguns de vocês estão aqui com vagas abertas para concurso para professores universitários, novas vagas das universidades, investimento maciço como não se via há décadas nas universidades, ou como nunca visto antes na história do país, para parodiar o ex-presidente Lula.
Mas o fato é que realmente o programa reúne de reestruturação e expansão das universidades produziu um efeito, observe, esse aqui era as universidades federais existentes antes do programa e esse foi depois. Então, observem que foi verdadeiramente uma transformação gigantesca. Not only the system increased, but went all the way inward. So, uma verdadeira revolução do ponto de vista da rede disponível para a produção de conhecimento e formação de recursos humanos. No Brasil, como eu mostrei para vocês, a formação de mestres e doutores cresceu muito, e aí vale dizer que o Brasil tem um modelo de produção científica intimamente relacionada à pós-graduação. In Brazil, we have a very peculiar system of producing science, producing knowledge in general. It's pretty much the same. The increase in knowledge is pretty much the same as in the increase in PhD awardees. So science Brazil is really developed with the graduate students or postgraduate students. It's pretty different from other places like in US. Então no Brasil também tem essa característica, o papel de vocês é fundamental. Né? A produção de conhecimento no Brasil ela é feita pelos pós-graduandos ou junto com os pós-graduandos. Obviamente que hoje nós migramos para um corpo mais importante de pós-doutorandos, quer dizer, hoje faz parte da nossa realidade de produção científica pós-doutorandos, mas ainda tem um modelo muito ligado à atividade das dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então essa aqui é a parte metade do copo cheio. Então estamos formando bastante mestre e doutor, certo? Tá bonita, a curva está crescendo, né? Essa é a parte cheia do copo. Mas se nós compararmos aos outros países, é muito pouco. Muito pouco. Observem. Isso aqui por ano. 56 mil doutores por ano. Mas olha só, a Alemanha, 24 mil. A Alemanha tem uma população cerca de 1/5 do Brasil e forma quase 3 vezes mais doutores do que o Brasil. Então observem que isso é importante que vocês conheçam também como elementos de internacionalização, que não caiam na conversa de que o sistema está saturado. Não, já tem muito mestre e doutor, já tem muita pós-graduação. Não. So this is really important in terms of the strategic role that all of us play here, in policy making in Brazil, because some people say that the system is already saturated. We have enough PhD programs, we have enough universities, we have to invest in something else. No, this is wrong. We need 3 times, 4 times more universities and high quality science production in Brazil. Então não caiam nessa conversa de que está bom assim mesmo, vai tudo andar bem. Está vendo aquele gráfico subindo? Nós estamos longe do que nós precisamos ter para, de fato, termos autodeterminação. Então essa é a metade vazia do copo. Just for our guests here, a little bit more focus on them as a matter of education, to be a little bit more polite in terms of explaining who we are. So we are in the state of Rio de Janeiro, as you know. We are already acquainted for this right now, right? In Niterói, that's the city where we are, just across the bay from Rio de Janeiro. Very beautiful city, as you've already noticed. They've been around, right? Having beers, of course. Lauro had enough beers already. And we have very, very nice place, but very nice place to work as well. So James, we're trying to attract some of our brightest students. So I'm trying to attract one of your best researchers. So if you want to come down here, it's not a problem. We can handle it. So our university it's really new. We're very young. Although we are spread all over the state of Rio de Janeiro, was a strategic decision we took 10 years ago when we drew our strategic plan. We decided to go inwards the states. So we constitute a very strong network with other regions of the state, poorest regions of the state. So we play a very important role in terms of helping them develop economically, locally, to producing professionals, high quality professionals for those areas. We were established in 1960, so we are very, very young. The whole system in Brazil is very young, and we are not an exception. Right now, this year, we are around 3,000 faculties in all areas of knowledge. 80% of them, 80% of them holds a PhD degree. The original mission, when we were formed in 1960, we were constituted to provide professionals for the state, for the market.
So this explains part of the reason why our research is not well developed in certain areas yet, especially like in medicine or in biomedical sciences. So we started to grow very fast from the 90s. And we have about, 10,000 students coming in each year among graduate and postgraduate students. And we have right now about 40,000 students, both graduation, in undergraduation and graduation. The system itself increased very fast. This is what we call stricto sensu means graduate students like programs, master's and PhD programs. As you see, in 6-7 years time, it increased tremendously, the numbers of students, and this is scholarships. So the increase has been really fast. This is the investment from for infrastructure. One of the sources of funding, a FINEP, é uma das fontes de financiamento para infraestrutura de pesquisa, foi algo próximo a 50 milhões nos últimos anos. And that's what we have been trying to boost innovation in our universities. We established an innovation agency when I just got in the pro-rectorate. It was 2009. And all of the procedures we took to boost innovation really made a difference. This is the number of patents that really increased from the establishment of the agency, and many other programs that I won't get into detail right now, but the results is pretty clear to see. And I have a lot of contracts going on right now with faculty members. So what I'm trying to say is that when you're planning in terms not only in institution but in the country level, you always had to have in mind what Dr. Freeman said, that policy for science and technology must always be a mixture of realism and idealism. So, o que eu gosto de dizer sempre é de trabalhar com a cabeça nas nuvens e pé no chão, né, porque nós precisamos ser responsáveis com as nossas atitudes, mas também to aim high. It's really important to have the feet on the ground, but to aim high. Otherwise, you're going to be right where we are. Então, eu gostaria de fazer uma última abordagem com elementos menos óbvios da questão da internacionalização. Queria chamar a atenção de vocês de quando nós pensamos em internacionalização, queria de novo parabenizar a coordenação, particularmente a Cristiane, que puxou esse movimento, de que a internacionalização é de fato algo absolutamente necessário, não porque é moda, mas porque é absolutamente fundamental para que nós estejamos inseridos no contexto mundial. E por que isso? Porque precisamos ter autodeterminação enquanto país e, portanto, ter autonomia para cada um de nós, pelos 201 milhões de cidadãos brasileiros, possam ter escolha do seu próprio destino. Essa é a razão, não por outra. Então, é importante ter sempre na cabeça o que, para quem e como. Isso é fundamental. E aí o elemento que eu considero absolutamente emblemático desse encontro aqui, que é o conceito do Think Global and Act Local, que é exactly what we are trying to do here. We're just promoting this event here with the students, bringing you guys there from your place, taking you out of your routine. I thank you again for being so kind to be here with us. E provocando um movimento local. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto que é global. Quais são os objetivos, fundamentalmente? A gente precisa ter um olhar de uma via de duas mãos. O processo de internacionalização, ele se dá de dentro para fora e de fora para dentro. Ainda existe, por razões históricas compreensíveis, pela falta de movimento para fora de nós brasileiros. Eu falo como país, obviamente, que temos muitos exemplos de onde isso ocorre, mas como população de modo geral, como país, atualmente nós vivemos um movimento de internacionalização para fora. What I'm trying to say that we are still looking outwards when you talk about internationalization. It's a completely different step from England, from UK. You guys have a two-direction movement, so people going out and in all the time. You're still looking outside. We're sending people abroad. It's a good point. It's important. It's part of the game, but we have to bring people in as well. Por quê? Porque a gente não só aprende com o outro, mas também faz o que a gente chama de soft power.
A gente precisa influenciar os países. Vocês viram o James colocando aqui, figura lá, don't mess with Texas. A mensagem está subliminar aqui, não mexa comigo que eu mando. E o inglês está fazendo isso. Então isso é um soft power. Se a gente divulgar o nome do Brasil lá fora, as pessoas vão falar bem do Brasil, mas precisa divulgar bem. E em ciência o Brasil é bem visto, mas precisa multiplicar em ordens de grandeza. Então isso é um elemento extremamente importante. Observe que isso não é por um acaso, isso é intencional. Se internacionalizar significa você se fazer querido pelos outros. Então a boa vontade, inclusive em relações comerciais, isso se desdobra. As pessoas vão ser lideranças econômicas no futuro e elas passam a ter boa vontade de entender o país. Então esse é um elemento fundamental da internacionalização. Então eu destacaria 3 ações: a mobilidade, que é mais evidente, mas também a formação e a cooperação. Então, para a cooperação, esse movimento de vinda dos pesquisadores é absolutamente indispensável, né? Isso é importante que nós desenvolvamos, sem dúvida, essa capacidade de cooperação. Existem alguns elementos que contradizem a ideia, um dos pontos da teoria da evolução, de que a competitividade e a destruição do mais fraco torna o mundo mais forte. Isso é apenas parte do processo. Existem evidências evolucionistas muito claras de que também a cooperação fortalece seus elementos. I try to say that the evolutionary theory tells that all the development comes from competition and destruction of the weaker. And today it's not all the true. Part of the evolution comes from cooperation. So this is part of what we need to do also, is to cooperate. Então esse processo é absolutamente fundamental. Nós temos procurado fazer isso trabalhando local já há muitos anos. Observem palestras desde 2004, nós tivemos várias pessoas aqui já, o Joyner, o Jeff Potts, que infelizmente faleceu de câncer, Youssef Nibal, agora ele está na Áustria, ele é alemão, hoje mora na Áustria. Tivemos o Irving aqui também, Chris Afuri da Itália. Então a gente está sempre procurando promover esse intercâmbio local e colaboração. Today we have 2 other guests here, so we are very, very glad that they accepted our invitation to be here with us. Para finalizar, eu queria então destacar mais 3 pontos da internacionalização. Então observe que eu não vim trazer nenhum assunto terminado para vocês, pelo contrário, eu vim trazer a intenção de abrir o assunto, uma compreensão maior do que seria a internacionalização. Lembrando do movimento in e out, é fundamental isso. Trazer pessoas para o Brasil. E falar inglês é fundamental. Mas meu inglês não é bom. Não tem problema. Não tem problema. Como os bons amigos americanos dizem, não se acanhem. O seu inglês vai ser sempre melhor do que o meu português. What I try to tell them is that they do not have to be ashamed about the quality of their English. Some of our friends, about that. Shikar knows about that. John Williams also said that, well, Antonio, don't worry about your English. You're always going to be better than my Portuguese. So don't worry. We can make ourselves understood. A parte importante é se fazer entender e procurar comunicar. E tem que realmente desenvolver o inglês. Então nós precisamos ter disciplinas em inglês. Existe alguma resistência ainda no Brasil, um resquício de um nacionalismo xenófobo que é absolutamente limitante da nossa capacidade de cooperação com o mundo. Então não tem mais lugar para isso. We need to have courses taught in English. We're going to start this. I would like to propose that one of the practical consequences of this meeting would be to establish at least one course, one optative course in English, fully taught in English. It's really important to bring people abroad to make sure that the teachers really speak in English. Otherwise, we're going to be on the paper that the course is in English, but we speak in Portuguese. So, é importante que a gente tenha essa percepção de trazer os estrangeiros para cá. Esse movimento já acontece. Nós tivemos um espanhol no laboratório recente. Isso é fundamental que nós tenhamos esse olhar bidirecional. Obviamente que existem desafios. Conservadorismo no jeito, não, assim tá bom, tá indo bem, não inventa nada muito complicado não, deixa assim mesmo. Precisamos sair desse mobilismo. A questão do idioma e vencer a nossa burocracia da Península Ibérica, que nós entendemos de onde veio, mas a culpa é nossa. Se nós mantivermos assim, a culpa não é dos portugueses, a culpa é nossa, o país é nosso, e nós que decidimos mantê-lo burocrata, né? E por fim, eu queria então chamar a atenção de um elemento, só um instantinho, eu já te digo quando projetar, que é o seguinte: não confundir
internacionalização como um elemento suficiente para promover o intercâmbio. É fundamental que desenvolvamos a interculturalidade, que nós estejamos abertos para compreender a forma do outro se comportar. E até do ponto de vista do próprio idioma, entender que nós temos limitações de compreender o idioma. Vocês viram, o inglês do James Chicago é completamente diferente, que é, por sua vez, completamente diferente de qualquer um que tentemos falar inglês. So what I'm trying to say is there's a difference between being international and understanding the different cultures. So what I'm trying to say is that to be international, it's very easy. You just, take a plane and go somewhere else. You'll be international. But to be multicultural is completely different. To understand your limitations and try to be open to other ways of behavior, it's completely different.